Boa tarde, turma. Algumas orientações agora no início da aula, tá bom? Eu vou começar a primeira parte da aula fazendo uma retrospectiva de alguns pontos importantes da matéria até aqui, porque vocês estão observando que a matéria é bem extensa. Hoje a aula é em cima de aleitamento materno, sendo que eu preciso que vocês não esqueçam de entregar a avaliação, a primeira avaliação de vocês até hoje, meia-noite. Não pode ultrapassar essa data, tá? A partir de amanhã já irei começar a fazer a correção das atividades e lançar a nota de vocês lá na plataforma. Mas para isso, eu preciso que cada um de vocês coloque matéria entregue lá na plataforma em comentários. Matéria entregue na tal data e em tal horário. Só para justificar a nota, porque senão vai ficar uma nota na plataforma sem nenhum tipo de comentário. Não esqueçam isso, tá? Orientei isso semana passada. Bem, vamos lá. Eu preciso entender uma coisinha, né? O bebê, nós já percebemos que o recém-nato, o momento do nascimento é muito complexo, são muitas orientações para a equipe de enfermagem, também para a mãezinha que está se iniciando esse novo ciclo de vida, né? Mas tem algumas coisas que nós não podemos esquecer, tanto no momento imediato quanto no momento imediato. Contrário, tanto no momento imediato quanto no momento imediato. O momento imediato é aquele que corresponde ao nascimento do bebê e o preparo do bebê na sala de parto ainda e a sua preparação, né, que é a medição, a pesagem, fazer a mensuração cefálica, torácica e abdominal e todos aqueles cuidados, cuidado com coto, as anotações, a colocação da pulseira, cuidado com a mãe, a aproximação do bebê. Tudo isso é feito nesse momento imediato, como foi ensinado, né? E aí tem algumas coisas que vocês precisam saber, tá? Que não estão na apostila, que eu achei importante colocar aqui. Existem 3 formas de perda calórica do recém-nato ao nascer, e que nós devemos ter cuidado tanto no momento imediato, que é as primeiras 24 horas, quanto no imediato, que são as 24 horas seguintes, que é aquele período que o bebê já está no berçário. Primeiro, ele perde por evaporação, pela convecção e pela radiação. Então, ele vai perder calor por 3 pontos, tá? Então, evaporação é o calor que o próprio corpinho acaba perdendo pela evaporação da sua região corpórea. Então, nós não podemos deixar o bebê sem aquecimento, né? E as outras vocês vão perceber. A fita métrica é essa fitazinha de mensuração comum, sendo que existem umas fitas, eu tenho algumas fitinhas bem flexíveis, que elas são doadas muitas das vezes em congresso, simpósio, ou então você pode adquirir aquelas fitas, que elas são mais flexíveis, elas lesionam mesmo, menos a pele do RN, tá? E isso daí vocês vão adquirindo com o tempo. Então, vamos entender. Perda de calor pela condução, né? Então, para que evitar que a criança tenha essa perda de calor pela condução, eu preciso pré-aquecer o berço, eu preciso aquecer o estetoscópio, eu preciso envolver o recém-nascido em uma manta já pré-aquecida, como foi ensinado, né? Eu preciso forrar essa balança com um papelzinho ou uma mantinha, como eu falei, dependendo do local, né? O papelzinho vai funcionar. Agora, se for uma cidade muito fria, precisa ter uma manta já pré-aquecida. Se for uma cidade tipo Nova Friburgo, que é uma cidade muito gelada, a manta ela não pode estar em temperatura ambiente, porque a temperatura ambiente é gelada. Então, eu vou com essas mantinhas todas para o bercinho lá, que fica pré-aquecido para receber o bebê, e só vou utilizar a mantinha no momento da pesagem. Essas coisas nós precisamos tomar conta. Senão, ele perde pela condução, né? Pelo manuseio, ele vai perder calor, tá? Verificar a temperatura em qualquer superfície antes de colocar o RN, porque senão eu acabo perdendo calor, hipotermia em recém-natos. Isso é muito perigoso. Perda de calor por convecção. Eu preciso colocar o berço do recém-nato fora do alcance direto de janela. A convecção, ele vai perder pelo ar, pela corrente de ar que passa no local. Então, esse berço, ele não pode ficar perto de um local que vai passar corrente, tá? Primeira coisa. Cubra o recém-nascido com uma manta, quando for removê-lo para outra área. Então, esse bebê tem que estar sempre bem aquecido, porque senão a convecção, a passagem do ar vai fazer com que ele perca de calor, tá? Que ele perca calor. Eleve os lados do berço aquecido para prevenir a exposição do recém-nascido à corrente de ar. Sempre aproximar dessa corrente de calor, tá? Evite usar ventiladores, né? Na sala de parto ou no berçário. Ar-condicionado não precisa nem falar nada, né?
Perda de calor por evaporação, essa é a mais comum e nós precisamos tomar muito cuidado. O bebê ele perde muito calor pela evaporação, então nós precisamos tomar muito cuidado, tá? Enxuga o RN imediatamente após o parto, por quê? Porque senão vai evaporar, ele vai começar a perder calor pelo aquele líquido que evapora, né? Cubra o recém-nascido, não, desculpa, retire. Nunca deixar o RN com roupas molhadas, porque ele vai perder calor por evaporação. Isso também são as fraldinhas, ela precisa ter uma troca muito eficaz nesse período, tá? Retarde o banho até que a temperatura do RN esteja estável. O bebê, para tomar banho, ele precisa da temperatura ambiente estar adequada, a temperatura corpórea está adequada, porque você não pode pegar o bebezinho, senão pode ter um choque. Quando estiver avaliando o recém-nato, descubra apenas a área a ser verificada. Esses são cuidados. Eu não vou despir o bebê todo num dia de frio ou num dia de calor, sabendo que ele perde calor por evaporação, tá? Coloque um gorro na cabeça do bebê, ainda na sala de parto. Porque o maior foco de perda de calor, como vocês observaram na figura, é a cabeça, por evaporação. Então, eu preciso fazer a cobertura da cabecinha do bebê para evitar que ele perca calor por evaporação, tá? Perda de calor por radiação. Use o berço aquecido para estabilização inicial após o parto. Então, eu vou utilizar o berço como acessório, tá? Coloque o RN em incubadora de paredes duplas para não ter passagem de ares e tirar fazer com que o bebê perda calor, né? Mantenha o RN longe das áreas de superfícies frias. Então, precisa entender que o bercinho precisa estar estabilizado e pré-aquecido, porque essa radiação, a condução, né, a troca de calores vai fazer com que ele perca, tá bom? A parede das incubadoras, elas precisam ser duplas para se manter em temperatura adequada para o RN e longe de superfícies frias. Você não pode deixar o bebê exposto em superfícies frias. Isso é uma coisa que precisávamos conversar muito. E aí estão os cuidados, né? Nós já falamos de todos eles. Algumas coisinhas que talvez não tenha sido falada sobre a balança, e eu esquentar a balança ou com papel, né? Eu não botar o bebê direto por conta da radiação, senão ele vai perder, vai fazer troca de calor ali na cuba da bacia ali, na cuba da pesagem, né? Então, não posso permitir isso. E são os cuidados, assim, eficazes. Despir o bebê somente na parte que for verificada e ter muito cuidado. Esses cuidados, eles precisam ser realizados, tá? Agora, uma coisa que não foi falada, 2 cuidados imediatos, foi sobre a medição. No momento da medição, preciso saber que a régua de medição, ela tem uma parte fixa e uma parte móvel. Então, a parte que fica na cabeça, ela é fixa. O que você vai conseguir movimentar é a parte baixa, ela é móvel. É ela que vai levar a metragem. Então, eu preciso saber que a parte superior é fixa e a parte baixa é a parte que vai ser movimentada, tá? Então, os cuidados imediatos são aqueles que são realizados dentro do berçário, só para relembrar, tá? E com o intuito de ajudar o bebê a se adaptar a essa vida extrauterina, ok? E no momento da admissão, nas primeiras horas de vida, é necessário proceder a avaliações de sinais vitais, com especial atenção às condições respiratórias, coloração de pele, presença de secreção em vias aéreas superiores. Uma informação que eu dei, que eu não sei se eu falei adequada, eu vou repetir aqui agora, e vai ficar valendo o que eu tô falando agora, é que na aspiração, em qualquer situação, eu primeiro faço nariz e boca, porque a boca é a mais contaminada. Mas para o RN, ele não utilizou. Então, a boca, ela tá com secreção pós-parto. Então, neste momento, no bebezinho lá, recém-nato, eu vou fazer a aspiração da boca por conta das secreções do parto e depois o nariz. Combinado? A gente fica no vício, né? Então, é bom reforçar, não sei. A aferição de sinais vitais, nós já sabemos que nós precisamos fazer a aferição de sinais vitais e regulando esse bebê, né, que já são cuidados imediatos e não imediatos. Ele vai estar presente lá nos cuidados imediatos
e vai continuar nos cuidados imediatos, tá? Precisamos atentar para alguns cuidados, pois alguns recém-natos podem ficar agitados e chorosos quando manipulados pelos profissionais de saúde. Isso pode alterar os valores. E o que deixa esse bebê alterado e choroso é a exposição, o medo, né? O novo. Então, nós precisamos tomar todos os cuidados que já foram referenciados para evitar com que o bebê ele tenha perda de calor e ele fique muito agitado, que isso vai alterar a resposta dos sinais, tá? E aí, ó, ambiente tranquilo, passar segurança para o RN, fazer as coisas pausadamente, não precisa ter pressa, tá? A região apical é a região que você vai aferir a frequência cardíaca e a região axilar, a região apical é a frequência cardíaca. Por quê? Porque é o ápice do coraçãozinho do bebê. Então, eu vou auscultar os batimentos cardíacos do bebê na região apical. Não existe mensuração de PA em outra região para um RN, combinado? E a temperatura, eu preciso de dar importância na temperatura axilar, porque é a temperatura axilar que ela é a de domínio, predominância, porque a temperatura retal, ela pode trazer danos, né, no manuseio com o RN. Então, sempre dar preferência na mensuração de temperatura pela região axilar, que é a TAX, temperatura axilar, tá bom? Os parâmetros de normalidade de sinais vitais no RN são: a frequência respiratória ela vai ficar entre 25 e 60 incursões respiratórias por minuto. Agora, já a frequência cardíaca ela vai estar contida entre 120 e 180 batimentos por minuto. A temperatura entre 36 e 38 graus Celsius em região axilar. Nós precisamos ter um certo cuidado no manuseio, fazer as coisas pausadamente, não esquecer de manter a criança com a touquinha para não ter perda de calor por evaporação e saber que todos esses parâmetros podem ser alterados se eu ou você não respeitar todas as regras. Mensurar um por vez, manter a criança aquecida, evitar fazer o manuseio com uma certa delicadeza, porque senão você vai levar a criança ao susto, ao medo, e isso vai alterar todos os seus batimentos, tá bom? A respiração deve ser avaliada durante 1 minuto completo. Isso também vocês não podem esquecer, tá? E eu preciso atentar também à profundidade respiratória. Então, é 1 minuto completo. Eu não posso fazer 30 segundos e multiplicar. Em RN isso não vai acontecer. E verificar a respiração e a sua profundidade, tá? Se essa criança está tendo uma respiração adequada para o momento. E aí, as tabelinhas que estão contidas nas outras aulas, né? Quando eu falo de prematuridade, eu tenho 50 incursões respiratórias por minuto. Quando eu falo 2 lactentes, eu tenho de 30 a 40 incursões respiratórias. Até 1 ano de idade, de 25 a 30 incursões respiratórias. A criança em idade pré-escolar, de 20 a 25 incursões respiratórias. A criança ainda está bem agitada, né? Isso tudo é pela agitação da criança, né? A criança está em desenvolvimento, em muita mudança, né? No crescimento e desenvolvimento da criança. Então, ela vai tendo uma respiração mais acelerada. Nos 10 anos de idade, ela vai ter mais aproximado as 20 incursões respiratórias. Um indivíduo adulto, de 12 a 20 incursões respiratórias por minuto. Essa verificação lá no recém-nascido, ela é mais confiável quando é realizada por meio do pulso apical. Estou falando da respiração da frequência cardíaca, tá? Aí eu coloco o estetoscópio, né? Eu primeiro faço a desinfecção, aqueço o diafragma do estetoscópio e posiciono na região apical para poder observar a quantidade das frequências respiratórias por minuto no RN, tá? Então, eu coloco esse estetoscópio sobre o tórax do bebê, entre o externo e o mamilo. Então, eu vou ver a região external do RN e o mamilo. Eu vou posicionar no meio dessas duas regiões, tá? Então, entre o externo e o mamilo, eu acho a região apical. Por que é chamada região apical? Porque é o local onde tem o ápice do coração. Então, nós conseguimos auscultar os batimentos cardíacos do RN, tá? E do adulto também, quando há necessidade.
A frequência do coração é contada durante 1 minuto. Então, nada de 30 vezes 2, é 1 minuto, ok? Bom, frequência cardíaca, recém-nato de 70 a 170, tá? Média normal 120. 11 meses de 80 a 160. 2 anos de 80 a 130. 4 anos de 80 a 120. 6 anos de 75 a 115 batimentos por minuto, que aí é BPM, né? 8 anos de 70 a 110. 10 anos de 70 a 110. Adolescente de 60 a 110. Indivíduo adulto de 60 a 100 BPM por minuto, ok? A verificação da temperatura, eu preciso ter a certeza, ter essa consciência de que a temperatura axilar é a melhor mensuração para o RN. Então, eu não posso cair no erro de utilizar a temperatura retal, porque ela vai trazer dano, tá? Lesão no reto do neném, isso não tem condições. Bom, isso foi só uma recapitulação das aulas anteriores. Eu peguei um pouco dos pontos mais importantes das aulas, acho que ficou um resumo do professor um pouco legal, né? Até para vocês fazerem essas anotações no caderno. Vou dar aí uma meia hora, 40 minutos, para vocês lerem esse material, aí o material completo, assistirem essa primeira parte da aula, que é uma revisão, pra gente dar início na segunda fase, e aí eu já estarei, daqui a 40 minutos, estarei postando para vocês a segunda fase da aula, que nós vamos conversar uma aula muito gostosa, falando de aleitamento materno, tá bom? Mas para isso eu preciso que vocês façam essa recapitulação de mente. Beijo, até daqui a pouco.